Muito bem-vindo ao programa Manancial. Pela bondade do Senhor, mais uma vez estamos aqui para comunicar a você a melhor informação da Palavra de Deus. Informação que tem por objetivo trazer luz à tua jornada, como diz mesmo a Bíblia, testificando de si, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Que a graça e a paz do eterno Deus seja com a tua vida e com toda a tua família. O tema que hoje estaremos aqui discorrendo com todos os amados telespectadores é a continuidade dos projetos de Deus. Na sua grandeza, Deus, sempre que inicia uma obra, Ele leva a termo, Ele leva a efeito. Deus não deixa jamais coisa alguma que Ele planejou, que Ele projetou e intentou realizar sem a sua realização, sem a sua conclusão a termo. E eu gostaria de ler aqui a palavra de Deus, que será uma das passagens bíblicas das Escrituras, que norteará a nossa meditação. Está aqui a partir do verso de número 3, do capítulo 1 do livro de Gênesis, que diz assim: Disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre luz e as trevas. E chamou Deus luz dia, e as trevas Deus chamou noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. Nesses textos, nesses versos daqui, nessa passagem bíblica que nós acabamos de ler, nos revela como Deus iniciou a criação de todas as coisas. O primeiro dia de toda a obra que Deus realizou, que Deus criou, está aqui concluso. O autor da Bíblia, que neste caso foi o grande escritor Moisés, um grande líder, um grande protagonista da Escritura Sagrada, ele traz o relato da criação divina. Depois do primeiro dia ter sido criado, estas coisas terem sido criadas, veio então agora a criação das coisas que se deram no segundo dia. Diz o verso de número 6, Disse Deus, haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E assim fez, e chamou Deus ao firmamento céus, e veja o que diz o final do verso, houve tarde e manhã o segundo dia. Então observamos aqui nesta leitura as coisas que Deus criou no primeiro dia, as coisas que Deus criou no segundo dia. E se nós prosseguirmos na leitura de todo este capítulo, capítulo 1 do livro de Gênesis, nós vamos observar que houve tarde e manhã o terceiro dia, tarde e manhã o quarto dia, o quinto dia, até o sexto dia. E à medida em que os dias iam se passando, Deus ia estabelecendo toda a terra, todo o universo, colocando ordem nas coisas. Porque Deus planejou a criação da terra. Deus planejou a criação do homem. Lá no sexto dia, quando Deus vai criar o homem, Ele conversa no seu conselho eterno e diz, façamos o homem à nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Olha o que Ele diz aqui no verso 26. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. E quando então chega no sétimo dia, todas as coisas já haviam sido criadas. Deus havia já completado o seu ciclo de realização, o projeto que Ele havia intentado no seu coração realizar, Ele já havia concluído. E aí então Ele diz o seguinte, no sétimo dia Ele descansou de todas as obras que Ele tinha realizado, que Ele havia feito. Então, nesta oportunidade, neste programa, nesta programação, eu quero aqui comentar com os amados telespectadores sobre a continuidade dos projetos de Deus.
Deus sempre leva a termo e a efeito as coisas que Ele projeta criar, desenvolver e realizar. Ao longo da Bíblia, ao longo de toda a história da humanidade, da revelação divina aos homens, assim nós temos observado acontecer, partindo aqui do ato criacionista de Deus, do ato de Deus criar todas as coisas e colocar todas as coisas no seu devido lugar, como Ele planejou, como Ele idealizou para a alegria, para a bênção e para a felicidade de todos os homens e do próprio Deus. Depois que Deus havia criado todas as coisas, Ele diz lá na sua palavra: e viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era tudo muito bom. Veja, o sentido do coração de Deus era criar algo belo. Quando nós olhamos hoje para a natureza, quando nós olhamos para os animais, inclusive hoje nós vemos um grande movimento de preservação da natureza, um grande movimento, em termos mundiais, de preservação de espécies que estão aí ameaçadas de extinção. O próprio homem hoje está aprendendo a valorizar, está aprendendo a admirar a beleza das coisas que foram criadas num projeto soberano e grandioso de Deus, para a alegria, para a admiração e, sobretudo, para a felicidade do homem. Precisamos compreender isso. Percorrendo ainda as páginas da Bíblia Sagrada, nós vemos que Deus, Ele se revela de forma específica para alguns homens, querendo manifestar a sua glória e o seu poder sobre toda a terra. E Ele então escolhe alguns homens para determinadas tarefas, ou tarefas específicas dentro de um seu projeto sobrenatural e soberano para revelar o seu grande poder. Por exemplo, nós vemos Deus fazer promessas a alguns homens, não é? Promessas aos homens. Quando nós lemos no livro de Gênesis, aqui na Bíblia, capítulo 12, a partir do verso 1 deste livro, nós vemos Deus chamando um homem por nome Abrão, um homem que vivia na cidade de Ur dos Caldeus, na região babilônica. Ali estava residindo Abrão. Deus então se dirige de forma direta a Abraão, na cidade de Ur dos Caldeus, na Caldeia, e ele diz: Abrão, sai da tua terra, sai do meio da tua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar. Ele diz no verso 2 do capítulo 12: de ti farei uma grande nação, eu te abençoarei, eu te engrandecerei o teu nome, sê tu uma bênção. Este homem, por nome Abrão, que quer dizer pai exaltado, ele crê neste chamado de Deus, ele recebe esta ordem de Deus e, em obediência, ele sai em direção de uma terra que ele não conhecia. Ele vai peregrinar, ele vai caminhar e viver por fé, crendo na palavra e na promessa de Deus para a sua vida. E esse homem recebe esta promessa do Senhor: farei de ti uma grande nação. Com certeza, Abraão, no momento em que recebe este chamado e se põe a obedecer a palavra de Deus, a promessa de Deus, se põe a obedecer o mandamento de Deus, talvez não compreendesse a extensão desta palavra que Deus havia lhe dirigido: farei de ti uma grande nação. E vão se passando os anos, não é? E Abraão vê que ele vai se tornando um homem de idade, a sua esposa vai se tornando uma mulher de idade ou avançada em idade, e as promessas de Deus não vão se cumprindo, não é? Ele está imaginando que elas não vão se cumprir. De repente, Abraão conversa com a sua esposa conversa com Abraão, e eles tentam então
antecipar ou apressar o cumprimento das promessas de Deus. E Abraão, então, gera um filho que não é da sua esposa, em concordância com a esposa, porém, isto é reprovado aos olhos de Deus. Diz a Bíblia que quando Abraão tinha 99 anos e a sua esposa Sara, 90 anos, ela então gera o filho da promessa, aquilo que Deus havia planejado, porque Deus dá continuidade aos seus projetos. Deus não inicia algo e simplesmente abandona pelo meio do caminho de uma forma inconclusa ou sem a realização devida que Ele mesmo planejou. Então, quando ela completa 90 anos, ela recebe a visita de 2 anjos na sua casa e esses anjos declaram: no tempo determinado você vai abraçar o filho da promessa, aquele que vai nascer das suas entranhas. E assim acontece conforme aquela palavra dita a Abraão e sua esposa Sara por meio daqueles 2 anjos. Ela abraça, dá à luz a Isaque, abraça, toma-o nos seus braços e a partir de Isaque, então Deus dá sequência ao seu projeto, dá sequência ao seu plano. Isaque, por sua vez, gera Jacó. Jacó, por sua vez, dá início à nação de Israel. Quando ele peleja com o anjo no Vale do Jaboque, então aquele anjo diz: qual é o teu nome? O meu nome é Jacó. Já não te chamarás mais Jacó, porque você lutou como príncipe e você prevaleceu. Portanto, o seu nome será Israel, que quer dizer, como príncipe lutaste e prevaleceste. Então, nós observamos em todas estas gerações patriarcais o plano de Deus, a promessa de Deus sendo levada a efeito para que o querer de Deus venha se estabelecer sobre a terra. Anos atrás, Deus faz a promessa a Abraão: de ti eu farei uma grande nação. E esta grande nação e esta promessa que Deus havia feito para Abraão se concretiza justamente através dos descendentes de Jacó, não é? Jacó então dá origem às 12 tribos, os seus 12 filhos, cada um deles é o cabeça de uma tribo, surgindo assim a nação de Israel. E através dos séculos, através dos tempos, nós vemos Deus trabalhando na vida desta nação, como havia feito promessa a Abraão lá atrás. E desta descendência, desta linhagem, nasce o grande rei Davi, filho de Jessé. E nas palavras bíblicas, Deus diz para o profeta Samuel: vá até a casa de Jessé, porque dentre os seus filhos eu tenho provido de um para que reine em Israel. Este é um homem segundo o meu coração. Então, da descendência, não é, de Jessé, nasce Davi. E a Bíblia nos fala que o Senhor Jesus, o Messias, ele nasceu da descendência de Davi. Em muitas partes do Evangelho, por exemplo, quando vemos pessoas buscando a Jesus, buscando a vitória, o milagre, a solução, o auxílio, o socorro, eles começam a clamar desta maneira. Por exemplo, quando Bartimeu almejava ser curado da sua cegueira de nascença, ele começa a clamar desta maneira: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Alguém disse para ele: pare de incomodar, ele não vai te ouvir. Ele clamava ainda mais alto: Cristo, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Então, nós percebemos que quando Deus faz a promessa para Abraão, séculos, centenas de séculos atrás, nós vemos que Deus então estava projetando
uma obra de revelação do seu poder, da sua ação. Deus havia escolhido determinadas pessoas para fazer-se conhecido aos homens, para fazer-se conhecido às sociedades. E esta revelação e este projeto de Deus culmina com a obra de Jesus Cristo, com a vinda de Jesus Cristo, com a encarnação, com o nascimento de Jesus Cristo, que era o Messias esperado por Israel. Apesar de Israel não ter crido na obra de Jesus, o apóstolo João, já na plenitude dos tempos, já na nova aliança, na nova dispensação, ele diz o seguinte no capítulo 1, a partir do verso 12 do seu evangelho: ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de serem feitos chamados filhos de Deus. Então, a promessa de Deus a Abraão, de que ele seria o pai de uma grande nação, pai de multidões de homens, de mulheres, de nações, se cumpre exatamente através do ministério de Jesus Cristo, quando você que me assiste nessa oportunidade e quando tantos quantos passam a aceitar e a crer em Jesus Cristo se tornam agora filhos de Abraão pela fé. Assim nós queremos encerrar este bloco e na sequência aqui estaremos prosseguindo com este tema tão especial que é a continuidade dos projetos de Deus para as nossas vidas.